E nós temos aqui mais uma esposa de pastor, gente. Pastor Pérez, depois de ter pastoreado, e saiba que são muito bem-vindos. Eu e Pérez nos congregamos juntos ali na Igreja Batista do Renascença, onde eu fui enviado para o seminário. E nunca mais, poucas vezes, eu digo, me perdoe, não estou não, mas você não me é estranho. Aí ele disse, Pérez, eu digo, oh, rapaz, que coisa a gente se encontrar aqui, né? Nós éramos muito jovens ali no Renascença, eu era o líder da juventude, e nós ajudamos a plantar aquela igreja. Ali era a congregação da Igreja Batista da Nova Jerusalém, e quando eu fui para o seminário, a Igreja Batista Nova Jerusalém estava em assembleia no templo da Igreja Batista Nova Jerusalém, eu e o pastor Davi Ribeiro. E aí, logo depois, no segundo ano do seminário, eu fui para o ministério, deixei a Igreja Batista do Renascença, onde o pastor Enoque assumiu. E aí depois eu soube que o Pérez tinha ido embora e estava pastoreando fora de Teresina. Nunca imaginei que pudesse vê-lo hoje aqui. Sabia que ele estava para o rumo da Amazônia. E a gente envelheceu. Pérez perdeu alguns fios de cabelo. Isso significa ministério. E eu alguns cabelos brancos, né? Se não toda a cabeça. Gastamos nossa vida nisto que o Senhor nos chamou, que para nós é uma honra, é um privilégio servir ao nosso Deus. Irmão Pérez, pastor Pérez, seja sempre bem-vindo, você e a família. É um prazer recebê-los aqui hoje. Meus queridos, nós estamos numa maratona do estudo da Palavra de Deus. A gente tem procurado estimular a Igreja do Senhor a ler a Bíblia Sagrada. E o capítulo de Mateus hoje qual é, gente? Estamos na maratona bíblica, né? Quem está em dias aí está a lembrar. Qual é o capítulo de hoje, de Mateus? 10 ou 9? Quem leu 10 está bom. Né? Então, nós estamos sempre pregando no domingo estamos sempre pregando em um texto de que foi lido na maratona bíblica. E hoje, o texto de hoje é Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, do versículo 13 ao versículo 22. Mateus capítulo 7, do verso 13 ao verso 22. Convido a igreja a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. O tema da nossa meditação hoje, da mensagem de hoje, é frutos que nos identificam. Frutos que nos identificam. Mateus capítulo 7, do 13 ao 23, aliás. Diz assim a palavra do nosso Deus. Entre pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta. E muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita. E o caminho é difícil e apertado,
e são poucos que o encontram. Verso 15. Tomem cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados ou lobos devoradores. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinhos ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Verso 19. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Portanto, é possível é possível identificar a pessoa por seus próprios frutos. Versículo 21. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem a minha lei. Pai querido, graças te damos pela tua palavra. Obrigado pela tua palavra que nos motiva, que apesar do caminho estreito, há um futuro promissor ao final desse caminho. Esta palavra não é somente de alerta, mas de motivação a insistirmos e persistirmos em mortificar a nossa natureza humana, a carregarmos a tua cruz dia após dia e ter a plena convicção de que no final chegaremos a um futuro promissor. Fala a cada coração aqui presente, ó Deus, pela tua palavra. Usa o teu servo como um instrumento em tuas mãos, pois oramos a ti no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Frutos que nos identificam. Esse texto bíblico eu coloquei de maneira proposital a partir do versículo 13, porque fala da porta e encerra no versículo 22 e 23 com o julgamento. A partir do versículo 21, 22 e 23 fala do final aonde vamos chegar através dessa porta, através desse caminho. Mas entre esses dois contextos, há algo que o Senhor Jesus nos chama a atenção, que é o nosso estilo de vida, como nós vivemos aqui. O que nós mostramos através do nosso caráter, através da nossa vida. O que podem dizer a respeito de nós aqueles que nos conhecem? Que fruto nós temos produzidos que nos identificam como servos de Deus e discípulos de Jesus? A porta estreita e apertada tem a ver com uma estrada difícil. Tem a ver com uma estrada
bastante difícil, apertada, constrangedora muitas vezes, e requer muita disciplina. Requer morrer para si. Requer mortificar a nossa vontade dia após dia. Porque a nossa natureza diariamente nos tenta a andarmos pelo nosso próprio caminho, a tomarmos as nossas próprias decisões e a ignorarmos os ensinamentos do Senhor. E esse caminho apertado e estreito, a porta estreita e apertada, requer justamente esse morrer para si mesmo. Requer também quebrantar-se, estar disposto a perder para poder ganhar. Perder aquilo que não agrada a Deus. Perder aquilo que satisfaz o nosso ego. Entregar-se totalmente à vontade do Senhor. Sacrificar-se. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo ele faz um rogo aos crentes de Roma. Diz: rogo, pois, prisioneiro no Senhor, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um culto que nós podemos prestar dia após dia, instante após instante. É quando nós estamos mortificando a nossa natureza, a natureza do nosso corpo, da nossa carne, para que a natureza de Cristo prevaleça em nós, para que ela sobressaia, para que as pessoas que nos cercam possam ver Cristo em nós. E esse estilo de vida que o Senhor Jesus requer dos seus discípulos, nós não podemos acreditar em atalhos, para que nós possamos conhecê-lo ou andar de acordo com a sua vontade. Não existe atalho, não existe, o Senhor entende que a minha vontade é de fazer isto, mas eu não tenho tempo, eu não posso, ou eu não tenho saúde para tal. Não existe uma receita para chegar ao final sem andar pela porta estreita, sem passar pelo caminho estreito e apertado, porque corre o risco de chegar ao final e o Senhor dizer: afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. E olha que esses tais que aqui nós vimos no texto, no final eles vão dizer o quê? No dia do juízo: não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônio em teu nome? E não realizamos até milagres em teu nome? Significa que aqui são pessoas que às vezes estão dentro da igreja. São pessoas religiosas e até de púlpito. Mas os frutos que têm produzido, não se pode ver Cristo em determinadas atitudes. Se não mortificarmos a nossa natureza, o caminho não é estreito e apertado. Eu sempre digo que seguir a Jesus é para quem tem coragem. É para quem valoriza o reino dos céus. É para quem está disposto a perder as coisas passageiras,
para ganhar algo eterno. E nós precisamos viver o dia após dia buscando produzir frutos. O versículo 13, ele é bastante claro. Onde o Senhor Jesus, ele dá uma palavra motivadora dizendo: entrem pela porta estreita. E aí ele chama a atenção dizendo: a estrada que conduz à destruição é larga, é ampla, não requer sacrifício, requer comodidade, requer conforto. Vocês já viram pregações que as pessoas dizem assim: pare de sofrer? Já? A doutrina da prosperidade é outro tipo de doutrina que a palavra de Deus reprova categoricamente. E usam textos bíblicos para dar margem a esse tipo de ensinamento, mas a serpente também usou textos bíblicos para fazer Adão e Eva pecar. E é por isso que o pastor Mendes tem instigado a nossa igreja a conhecer a Escritura Sagrada. Eu tenho procurado motivar os amados a conhecer a Cristo através da Bíblia. Porque qualquer doutrina que vier à margem da Escritura Sagrada, não vão influenciar a vocês. Hoje nós estamos vindo e ouvindo na televisão mensagens coach que não atacam o pecado, em que enaltece o ser humano, como que Deus fosse até aquele que é obrigado a nos servir. Buscar frutos que sejam dignos de arrependimento. E saibam que por onde andamos, com quem andamos, eu estou falando de certas amizades, lugares por onde frequentamos. Isso nos motiva a nos produzirmos frutos de acordo com as influências dos lugares, das pessoas. Eu não estou dizendo para você não ter amizade com quem não serve a Cristo. Mas se com quem você anda está querendo lhe influenciar a ferir os princípios da Escritura Sagrada, afaste-se. Afaste-se. Agora, se você já tem orado por essas pessoas que você está se relacionando e tem pedido a Deus oportunidade para levar a palavra de Deus e transformar os seus corações, a nossa vida cristã, ela deve ser intencional. Porque se nós não tivermos intenção, o diabo tem. O diabo tem suas intenções conosco. E às vezes colocam pessoas em nossas vidas para mostrar a nós que não precisa de sacrifício nenhum. Que não precisa obedecer a Cristo porque Cristo entende as nossas fraquezas. Claro que Ele entende. Mas Ele se oferece para ser o nosso advogado enquanto nós temos fôlego de vida, enquanto nós estamos aqui. Porque depois daqui, acabou-se o fôlego de vida, Ele não será mais advogado, Ele será o juiz. E Ele é que vai decretar, no final, nunca os conheci. Afastem-se de mim,
vocês que desobedecem à lei. Nós precisamos seguir a Cristo de forma intencional, porque assim, ao nos aproximarmos de pessoas que podem nos induzir ou nos influenciar, nós estamos preparados para influenciá-los. Porque não é a nossa capacidade humana que pode fazer isto, mas o Deus eterno pode nos utilizar. O mundo está cheio de falsificações, e o Senhor Jesus chama a atenção para os falsos mestres. No versículo 15 ele diz: tomem cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que, na verdade, são lobos ferozes. E aí ele diz que pelos frutos que nós vemos, pelo caráter do pregador, pelo caráter do profeta, você vai identificar se de fato ele vem da parte de Deus ou não. Nós estamos em um tempo em que a maioria das igrejas não estão se importando com a questão de caráter. Estão se importando mais com os títulos. Uma vez alguém me ligou e disse: pastor, eu gostaria de colocar o seu nome para concorrer ao ministério pastoral desta igreja. Uma igreja grande. E nós queríamos conversar com o senhor para fazer a proposta salarial. Nós já temos 2 currículos aqui. E o senhor tem 90% de chance de ser o nosso pastor, porque a igreja lhe conhece e lhe ama. Então, eu queria pedir que o senhor me mandasse um currículo. E eu disse para ele: meu querido, eu agradeço a proposta, agradeço o convite, mas o pastor Mendes não está à procura de emprego. Então, o pastor Mendes não tem nenhuma probabilidade de pastorear a igreja de vocês. Amo vocês, assim como vocês me amam, mas eu não vou fazer currículo. Ele disse: mas pastor, fui eu que lhe indiquei. Eu digo: eu agradeço a sua indicação, mas eu não vou fazer desfile de pastor e nem concorrer a cargo de trabalho. Muito obrigado. Agradeço de coração. Ficou meio triste, mas aceitou. O meu não. Queridos, as igrejas não estão procurando caráter. E por causa disto, muitas estão sofrendo. Os frutos são os que menos são procurados. Mas o Senhor Jesus dá um alerta. Tome cuidado com os falsos profetas. Se apresentam como ovelhas, mas na verdade são lobos vorazes. O mundo está cheio de falsificações, como eu estava falando. Circulam por aí muitos dinheiros falsos. Usam-se joias de imitação. Acautelemo-nos das religiões falsas, porque são muitas por aqui também. Mas essas religiões falsas, elas se traem pelos frutos que eles produzem. Não requer a negação do seu eu. Não reprova o pecado. O Senhor compara o seu caminho, o caminho para o céu, ao ato de entrar por uma porta estreita e um caminho apertado. O caminho da cruz. Nós precisamos dizer não à vida do eu. Sempre nós precisamos questionar se Cristo
tomasse essa decisão, que decisão ele tomaria? Em fazer determinadas coisas que tomamos deliberadamente. Se nós questionássemos se Cristo faria aquilo, nós erraríamos menos. E o nosso eu está instalado em nossa alma. Temos que negar-lhe implacavelmente o domínio da nossa natureza humana, o domínio do nosso eu. Os frutos, eles aparecem naturalmente na nossa vida, quando nós nos comportamos e vivemos de acordo com a Escritura Sagrada. Buscando alimentar a alma através da palavra. E os frutos vão aparecer em nossas vidas de forma bastante natural. As pessoas verão isto em nós, através dos nossos atos. Se nós de fato lermos a palavra de Deus, não somente lermos, mas meditarmos nela e termos interesse de que o Espírito Santo de Deus nos torne aquilo que Deus deseja que sejamos, de forma natural, sem muito esforço, produziremos o fruto digno de arrependimento, frutos que nos identificam. Assim andaremos pelo caminho da renúncia, porque o caminho da renúncia, queridos, é íngreme e difícil, no começo, mas leva a um paraíso de alegria. O final é promissor. O chegar diante do Senhor Jesus e Ele dizer a nós: vinde bendito do meu Pai. Você já imaginou nisso? Você já pensou nesse dia? Em que nós nos apresentando diante do Senhor Jesus, o Senhor nos abrindo os braços e dizer: vinde bendito do meu Pai. Mas será extremamente triste ao chegar diante deste mesmo Cristo e Ele dizer que nunca nos conheceu. Precisamos viver produzindo fruto. Nós não podemos nos deixar levar pelo carisma do pregador, pelo carisma do profeta. Muitos não querem passar pela porta estreita e o caminho apertado, e nem querem deixar que outras pessoas passem, desmotivam, promete o que Deus nunca prometeu. Boas palavras e boas respostas não abrem um caminho para o céu. Versículo 21 e 22 pode-se perceber claramente nisto. No dia do juízo, muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não expulsamos demônios em Teu nome? Realizamos muitos milagres em Teu nome. Ao fazer isto, nós estamos usando o nome de Jesus e é Ele que está fazendo tudo isto, não somos nós. Eu acredito que até muitos dos que andaram com Jesus naquela época, que fizeram milagres como Judas, expulsou o demônio. E quando você lê a palavra de Deus, vê que o coração dele era tendencioso a valorizar mais os bens materiais do que o reino daquele que andava com ele, o reino de Cristo. E nós precisamos observar que o que nós temos valorizado no curso da nossa vida. O que abre a porta dos céus é o coração em uma vida transformada. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, mostra claramente como nós podemos chegar ao caminho dos céus.
as palavras que de fato nos levam ao caminho do céu. Está no versículo 9, quando diz assim: se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E no versículo 10 diz: pois é crendo no coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Não são palavras lisonjeiras que abrem o caminho dos céus, mas são palavras que saem de um coração quebrantado, de um coração contrito, de um coração disposto a perder para ganhar. Isso são frutos de verdadeiro arrependimento. Que espécie de fruto nós estamos produzindo nos dias de hoje? A palavra do Senhor é o meio pelo qual nós possamos regar a nossa vida, para que sejamos produtivos de frutos dignos de arrependimento. É só a leitura da palavra? Não, pastor. A oração. Quando nós temos intimidade com a palavra de Deus, até nossas orações são de acordo com a vontade de Deus. Há muitas pessoas que até oram, mas pedem coisas que Deus nunca prometeu lhe dar, ou que Deus não tem nenhuma intenção de nos dar. E até nossas palavras com Deus, quando nós não lemos a palavra de Deus, quando nós não lemos a Escritura Sagrada, falamos de forma errada com o Senhor. A palavra de Deus, a Escritura Sagrada, ela mostra como nós devemos orar, ela mostra como devemos viver. E uma outra forma de regar esta árvore produtiva é o trabalho na sua igreja. Leitura da palavra, oração e envolvimento com o reino. Isso transforma a nossa vida e motiva-nos a caminhar no caminho estreito, que faz nos produzir frutos que nos identificam como servos do Senhor. Portanto, você mesmo pode examinar que fruto você tem produzido no curso da sua vida, na estrada que você tem andado. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e conversar com Deus em oração. A árvore que produz fruto, mas que às vezes são frutos tão pequenos que quase não se enxerga. E às vezes são frutos tão poucos que só se enxergam folhas frondosas, mas quase nenhum fruto. E às vezes são confundidos. Mas o Senhor deseja que nós sejamos produtivos de muitos frutos. Frutos que sejamos identificados como os discípulos de Jesus, porque Ele foi extremamente produtivo aqui na terra. O reino celestial começou com Ele. E foi tão produtivo, frutos que Ele produziu, que chegou até nós. E os frutos que nós produzirmos hoje vai fazer diferença na vida de muitos daqui por diante. O mundo depende do que nós estamos produzindo hoje. O mundo depende do que nós somos hoje. Portanto, devemos, com todo sacrifício, mortificar a natureza que, vez por outra, quer nos dominar, a natureza humana, para que a natureza de Cristo sobressaia e prevaleça em nós. Pai, graças te damos pelo teu Espírito dado a cada um de nós, que nos fortalece e nos faz caminhar pelo caminho
por mais difícil que seja, o Senhor nos mantém de pé. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, Senhor. Opera em nossas vidas, faz a tua intervenção de acordo com a tua vontade. Se necessário, disciplina-nos. Se necessário, incomoda-nos. De maneira que, no final, possamos alcançar o teu convite para entrar no descanso santo celestial. Não permita, Pai, que nós venhamos dar lugar à nossa natureza humana, mas que a natureza de Cristo reine plenamente em nós. Que o teu reino seja uma verdade em nossos corações. Que o domínio em nossas vidas seja plenamente teu. E que o frutos que possam nos identificar como discípulos do Senhor, possam ser vistos em cada um de nós. Transforma-nos naquilo que o Senhor quer que sejamos e guarda-nos nas nossas fraquezas. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.